forma ainda de organização, existe uma outra forma ainda de organização do seu sketch, do seu arquivo aqui de programa do Arduino, que é conhecido como cabeçalhos. Você cria novas abas na ideia do Arduino e todas elas se comunicam. Quando você clica em compilar, o Arduino junta todas elas para formar o seu programa. Um exemplo de onde isso é aplicado é no firmware Marlin. O firmware Marlin é um programa feito na própria ideia do Arduino que a gente usa para fazer o computador se comunicar com uma impressora 3D. É o firmware, o programa que a gente usa para fazer o controle da impressora. Então a impressora, todos os motores, sensores, controle de temperatura, tudo é feito por esse firmware. E nele, ele é tão grande, mas tão grande, que tem mais ou menos umas 60 abas. Tipo, se você quiser mexer no sensor de temperatura, tem uma abinha lá, sensor de temperatura, né, que seria o termistor, ponto H. Se quiser mexer em outra configuração, então se não tivesse essas abinhas, ou se o cara que fez o firmware não soubesse dessa função, o código provavelmente seria bem mais bagunçado. Então vamos utilizar o último código que a gente utilizou para obter temperatura, utilizando funções, como exemplo, para mim poder explicar como adicionar essas abas na ideia do Arduino. Esse daqui é o programa que nós fizemos na aula passada, e agora, além de utilizar as funções, para deixar mais organizado o nosso código, nós vamos utilizar as abas. Todo arquivo do Arduino que você está criando e salvando aí no seu computador, ele possui uma pasta, né? Então aqui estou na pasta aulas mestres do Arduino, e o meu código agora se chama criando abas na ideia do Arduino. Se eu abrir ela, tem aqui dentro o arquivo .ino, que é a extensão utilizada pela ideia do Arduino. Todos os arquivos que abrem na ideia do Arduino têm a extensão .ino. Se clicarmos aqui, ó, e depois em propriedades, nós vamos ver aqui, ó, é um tipo de arquivo do Arduino .ino. Nessa pasta só tem isso por enquanto. Agora imagine se nós pudéssemos classificar, imagine que o nosso programa seja muito maior e a gente conseguisse colocar essas funções em um local separado. Exatamente isso que a gente vai fazer. Para a gente criar aquela nova aba aqui na ideia do Arduino, nós temos que criar uma nova aba. Para isso a gente clica aqui, ó, nessa setinha aqui, e vamos em nova aba. Aqui embaixo nós vamos colocar um nome. Nesse caso eu vou colocar obter temperatura. Aí nós vamos escolher uma extensão, porque se eu simplesmente clicar aqui em OK, a ideia do Arduino vai criar uma aba com uma extensão .ino. Só que eu pego uma extensão .h, que seria um arquivo header, um arquivo cabeçalho, que é a mesma coisa que um arquivo de extensão C. Então você clica em OK, aqui já cria uma nova aba com extensão .h. Eu só vou clicar aqui em arquivo salvar. E nós podemos ver lá naquela pastinha que foi criado um arquivinho .h, tá vendo? No meu caso aparece esse símbolo aqui porque eu tenho instalado no meu computador e recomendo para vocês instalarem o Notepad++, que é um programa gratuito para programar em C e em C++. Você pode abrir esse arquivo com o Notepad, por exemplo. Basta, se não estiver aparecendo o símbolo Notepad, clica com auxiliar, vem aqui abrir como e seleciona bloco de notas. Se eu abrir ele vai estar vazio, né? Olha só, não tem nada. Então bora lá. Eu vou transferir então basicamente, olha só que legal. Eu vou pegar aqui essas minhas duas funções, vou dar um Ctrl X para tirá-las daqui, copiar, e vou dar um Ctrl V. Opa, Ctrl V. Neste momento, nós criamos um arquivo cabeçalho.h, que a ideia, ao clicarmos em compilar, vai juntar com esse programa. Perceba que esse arquivo .ino vai chamar a função temperatura. E essa função temperatura nós colocamos aqui nesse arquivo .h. E a função está aqui com tudo que ela tem que fazer. A mesma coisa para a função mostrar temperatura. Mas para que esse arquivo .ino tenha acesso a esse arquivo .h, nós temos que incluir ele aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar a diretiva para compiladores da linguagem C e C++, #include, que significa incluir, seguido de aspas duplas, e eu vou colocar o nome desse arquivo meu, que é obter temperatura.h. Do jeitinho que está escrito lá, maiúsculo, minúsculo e tudo mais. Obter temperatura.h. Essa linha disse para este arquivo .ino incluir tudo que está escrito aqui nesse arquivo cabeçalho.h. Então olha só que interessante. Imagine que você vai criar um programa bem extenso e vai enviar para alguém. Você pode, além de criar várias funções para deixar o seu void loop bem simplificado, se a pessoa quiser mexer na parte que obtém temperatura para modificar, basta vir na aba obter temperatura e ver as funções que fazem esse papel. Se eu carregar o programa para o Arduino e abrir o monitor serial, eu posso ver que o programa funciona perfeitamente. Vou encostar minha mão aqui no sensor, a temperatura começa a subir. Reparem que aqui no include nós utilizamos obter temperatura.h entre aspas, para que a gente possa incluir bibliotecas que estão na pasta raiz. Normalmente, provavelmente vocês já viram isso daqui se aventurando com o Arduino, utilizando esse símbolozinho aqui, né? Setinha para direita e para esquerda. Ou melhor, o símbolo de menor que e o símbolo de maior que, né? Não é setinha para esquerda e para direita. Porém, se você escrever desse jeito, que a gente utiliza para incluir bibliotecas normalmente, com o menor que e o maior que, não vai funcionar, tem que ser entre aspas. Porque as aspas são utilizadas para adicionar arquivos que estão na pasta raiz do projeto. E qual que é a pasta raiz do projeto? Essa daqui, ó. Vamos voltar aqui. Nós temos a pasta criando abas na ideia do Arduino, e esta é a pasta raiz que tem um arquivo .ino. Você vai utilizar o símbolo menor que e maior que quando essa biblioteca estiver na pasta própria de bibliotecas da ideia do Arduino, que é a pasta Libraries, que fica normalmente em documentos, Arduino tá lá, isso nós vamos ver depois. Agora, além de ter ficado mais organizado o seu código, muito mais bonito, quando você quiser utilizar essas funções de obter temperatura em outro sketch, em outro programa que você está fazendo, basta copiar aquele arquivo .h, obter temperatura, dentro da pasta raiz do nosso arquivo que a gente criou para outro e colocar o include dele. Não precisa ficar reescrevendo o código novamente. Esse arquivo aqui que eu estou falando, basta copiar ele e colar dentro da pasta raiz de outro arquivo que você quer. Depois, incluir ele e chamar as funções temperatura e mostrar temperatura. E isso, claro, para obter a temperatura do LM35. O método é esse. É parecido com incluir uma biblioteca, tá? Mas o que muda é que numa biblioteca nós temos classes, métodos, é um pouco diferente. Também temos o arquivo .cpp, entre outros.